Atenção, vamos lá que voltamos agora, são 7h06 e vamos falar mais uma vez em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, porque falamos ontem aqui na bancada que o presidente ainda estava sem partido e ontem no evento do governo de Mato Grosso, o deputado estava presente, Nelson Barbudo, comentou sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ir para o PL e falou também sobre a vacina. Aquela live que o presidente fez não pegou nada bem porque afirmou que a vacina contra a Covid-19 poderia fazer com que as pessoas desenvolvessem HIV. Vamos ver então as declarações do deputado. Eu gostaria de dizer para você da imprensa o seguinte, se o Bolsonaro foi tão ruim assim com o sistema da vacina, por que o Brasil hoje é um dos países que mais vacinou no mundo? Porque nós somos o país que mais temos curado no mundo? Porque hoje a economia está voltando ao normal? Nenhum governador deu R$1 para a compra de vacina. O Bolsonaro simplesmente cumpriu o seu papel. Agora, as falas do Bolsonaro é do Bolsonaro. Eu não posso responder por ele. Essa história que vacina leva a AIDS e tal, eu não sou cientista, não sou médico. E nem tampouco a imprensa tem capacidade também para saber o que é bom. E nós vimos no Brasil o seguinte, a imprensa dando receita e outras pessoas também dando receita. Enfim, é uma doença nova, ninguém sabe. A vacina, ela é experimental, vamos dizer assim, porque todo mundo sabe que não se faz vacina em um ano, as vacinas demoram 10, 15, 20 anos. Eu acho até que fomos muito bem, o país está saindo da pandemia e na frente de muitos países mais desenvolvidos que o Brasil. Portanto, essa cantilena de cada vez que o Bolsonaro fala a imprensa bater, eu acho que, no meu modo de dizer, a imprensa atrapalha um pouquinho pelo seguinte, vamos ver o que nós fizemos de bom para o povo brasileiro. Bom, gente, o deputado também comentou sobre a possibilidade, do presidente ir para o PL, mas falou também em relação à vacina. Kleber, durante a live do presidente Jair Bolsonaro, ele pouco falou sobre isso porque ele estava com uma informação, uma notícia em mãos e disse, olha, não vou nem acabar de ler aqui porque eu vou ter problema com a minha live. Ele já sabia que teria problema porque se trata de uma fake news, não era uma fonte de fato confiável e isso caiu, respingou em outros países também, inclusive na Europa e também nos Estados Unidos. O presidente, inclusive, vai ficar uma semana sem poder estar fazendo a sua live, colocando seus materiais nas plataformas sociais. Foi um desserviço essa opinião, porque muitas pessoas ouvem aquilo que o presidente diz, diferente do que o próprio deputado afirmou, que a imprensa é culpada em estar dando espaço nesse tipo de assunto, mas se é o presidente que se manifesta, a imprensa apenas está reproduzindo aquilo que um chefe de uma nação está dizendo. A imprensa é culpada ou o presidente precisa rever aquilo que ele diz em relação à vacina, por exemplo? Luciana, o bolsonarismo vive de arrumar culpado. Ora é o Congresso, ora é o Supremo Tribunal Federal, ora é a imprensa, ora é a crise internacional, ora é tudo menos a incompetência do presidente, é tudo menos a orientação antipopular do presidente. Quer dizer, ainda bem que esse tipo de argumento, esse tipo de narrativa, não prospera fora da bolha deles. Eles falam para eles, e assim, eles perderam a disfarçatez, porque eles falam esses absurdos sem ruborizar, não fica mais vermelha a cara de falar esses absurdos. Tanto assim que o presidente foi banido, uma semana banido do YouTube, do Facebook, do Twitter, porque o mundo tem outro entendimento sobre a vacina. O mundo tem outro entendimento sobre a necessidade de um enfrentamento mais sério a essa pandemia. É por isso que nós estamos vencendo essa doença. O Brasil tem sim uma cobertura vacinal apropriada por pressão, inclusive da própria CPI, por pressão do Congresso Nacional e da opinião pública, que a imprensa dá vazão. A imprensa dá vazão, não é a imprensa que fala, não, às vezes até fala, alguns jornalistas falam, no lugar de ter opinião, como a gente tem aqui nessa mesa, no meu caso, que sou jornalista, né? Mas é natural desse povo, se espera isso, é culpar tudo e todos para não admitir a própria culpa.
Professor Haroldo, a gente sempre fala aqui da importância da imunização. Ontem, inclusive, nós celebramos aqui o fato de que nas últimas 24 horas em Mato Grosso reduziu de forma grandiosa o número de mortes. Nós sempre mostramos aqui o retorno da normalidade aos poucos acontecendo, e nesse momento que os brasileiros entenderam a importância da imunização, o presidente faz uma live e traz uma tônica dessa em relação ao imunizante, colocando em xeque não a eficácia dela, mas colocando a vacina como um potencial produto que pode depois desencadear mortes. Professor, de que forma a gente pode entender esse posicionamento do presidente? Ontem eu acho que eu fui bastante transparente, né, na minha fala, na minha narrativa, na forma que construí o meu argumento, mostrando exatamente que houve cometido, de certa forma, por parte do presidente da República, um excesso, uma irresponsabilidade na medida em que ele afirma algo que cientistas, infectologistas, a comunidade médica no Brasil, né, já deixaram claro que não existe relação nenhuma, ou seja, é um absurdo você aliar a questão da vacinação com a possibilidade de aumento de pessoas contaminadas com HIV, com AIDS, né? Eu já deixei isso claro no meu posicionamento de ontem e não achei, até porque teve repercussão internacional e acho que inclusive o Facebook, né, agiu corretamente, né, nesse sentido, né, de suspender aquela publicação, porque tudo que a gente não precisa ter num momento como esse é uma ação contra a vacinação, considerando que só a vacina é que nos trouxe numa situação um pouco mais confortável que nós temos hoje no Brasil e no mundo todo. Isso é fato. Sem a vacina nós estaríamos numa situação extremamente complicada. E ele tem razão, o Barbu tem razão que até pouco tempo atrás nós demorava-se 12 anos, 10, 12 anos para você ter uma vacina. Mas a evolução na ciência, a tecnologia hoje é muito avançada, né? E os centros de pesquisa têm condições sim de produzir vacina a curtíssimo prazo, com altíssima segurança. Nenhuma instituição como essa, o FDA americano, o CDC europeu, nenhuma instituição liberal, Anvisa no Brasil, liberaria uma vacina que não tivesse o mínimo de segurança possível com relação a essa vacinação. Então, eu particularmente acho que o presidente, infelizmente, acaba pecando, né, em algumas atitudes dele. Isso não pode ser misturado com a atuação do governo federal frente à pandemia, que é muito diferente, mas muito diferente. Nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia, entre aspas, né, porque ainda temos aí a questão da Covid-19 no Reino Unido, aumentando a transmissão no Reino Unido, né? A China noticiando ontem que novos casos aparecendo do Covid-19, ela não foi embora, ela está aí ainda. Então, existe uma recuperação econômica para o mundo todo, né? E os países desenvolvidos estão passando a mesma situação do Brasil, cada qual com as suas dificuldades. E o Brasil, durante a pandemia, fez o possível, o governo federal fez o possível e o impossível para poder atender a economia, né? O fundo emergencial, o auxílio emergencial foi bilionário, atendeu na medida do possível milhares, milhões de brasileiros com esse auxílio. A vacina só chegou em tempo porque realmente houve uma intenção por parte do governo desde julho do ano passado, junto ao governo de São Paulo, um aporte de 80 milhões de reais junto ao Dória, para que o Dória começasse a ter a possível vacina da AstraZeneca de Oxford lá em São Paulo. Quer dizer, houve uma tentativa de negociação da Pfizer em agosto, em setembro, mas com cláusulas completamente leoninas, que comprometiam inclusive a segurança dos brasileiros. O primeiro país a vacinar foi o Reino Unido em dezembro de 2020. Ninguém tinha vacina, apenas intenções de compra. Então, eu particularmente acredito que o governo fez, na medida do possível, o que era para ser feito, né? Agora, politicamente está sendo agredido covardemente, muitas vezes, né? Sem a menor necessidade. A prova disso é a CPI da Covid, em que você tem um relatório que, infelizmente, relatado por alguém que não tem o menor lastro moral e ético para fazer isso. 27 processos no Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção passiva, corrupção ativa, esse é o relator. O presidente, a mesma coisa. O Omar Aziz foi acusado, inclusive, de pedofilia, né? Então, tudo isso, entendeu, é algo que é extremamente complicado de você considerar como algo que possa ser crível, né? Que possa ser bom para a sociedade como um todo. Relatório pronto.
Covid, CPI da Covid, relatório pronto antes mesmo de ter começado. Essa é a leitura que eu tenho, infelizmente. E relatório hoje, né? Ganha espaço. Hoje relatório. Hoje, ele já estava pronto. A interpretação que eu faço é exatamente. O objeto da CPI não foi aprofundado, Luciana. Essa é a minha leitura. Qual é o objeto? O governo federal enviou milhões de reais para os governos e para as prefeituras, né? Deveriam aprofundar um pouco mais nas atuações dos governadores e dos prefeitos. Para onde foi o dinheiro do governo federal? Só isso, absolutamente só isso, né? Agora, você depositar nas costas do presidente da República toda a responsabilidade de vacina, toda a responsabilidade de encaminhamento, considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal tirou essa responsabilidade, parte dessa responsabilidade do governo federal e depositou nos governadores e prefeitos, como é que você pode um negócio desse? É tão difícil, né, você acreditar num relatório. Agora, falando ainda de Brasília, Kleber, vamos falar do caso do Emanuelzinho, a carta que veio do presídio do ex-deputado Roberto Jefferson. Os elogios, os adjetivos, nada bons para o deputado. Você acha que foi, de fato, elementar? Ele foi assertivo na avaliação dele? Pesou a mão ali, a caneta, na hora de se referir ao Emanuelzinho? Ô, Luciana, eu quero falar primeiro da CPI da pandemia. Vamos lá. Hoje, daqui a pouco, lá em Brasília já são 8 horas e 20 minutos. Está marcado para as 10 horas o início da sessão, horário de Brasília, que vai julgar, que vai aprovar, deliberar sobre o relatório da CPI da pandemia. Relatório que imputa ao presidente da República 10 crimes, quase 10 crimes, inclusive o de epidemia com morte, que é uma pessoa que propagou, que incentivou a propagação do vírus no momento em que o mundo estava se protegendo e ele fazendo passeio de moto, aglomerando as pessoas, pregando o não uso da máscara, pregando o uso de vermífugo para combater uma doença da gravidade dessa, e no qual ele é imputado a ele a responsabilidade direta por pelo menos 120 mil mortes de brasileiros, pela irresponsabilidade, pelo negacionismo, pela sua conduta à frente do país nesse momento de dificuldade. Isso não é pouca coisa. A pandemia a CPI é da pandemia, não é a CPI de um ou outro senador, é a CPI que investigou, e ela é composta de 11 membros, não é de 2, 11 membros. Tem ali delegados aposentados, que são senadores, estão na CPI. Tem pessoas egressas do Ministério Público, tem pessoas respeitáveis. E outra, o relatório vai ser submetido à votação. Ele não vai ser o relatório de um indivíduo, vai ser o relatório da CPI e, por extensão, do Senado brasileiro. Então é muito sério tudo que a gente precisa enxergar. Foram mais de 600 mil pessoas, um dos maiores índices do mundo do Brasil. E por quê? O que o presidente fazia enquanto as pessoas estavam morrendo? Um presidente que não visitou um único paciente hospitalizado em quase 2 anos de pandemia, preferia ficar passeando de moto enquanto as pessoas morriam, incentivando empresas a ganhar. Sabe quanto foi o lucro da empresa que vende a ivermectina? Quase 1.300% de um ano para o outro. Pessoas ganharam dinheiro, ficaram ricas às custas da morte dos brasileiros. É disso que nós estamos falando. Não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com posição política. Tem a ver com uma posição humanitária que faltou ao presidente da República. Tem a ver com uma posição irresponsável que sobrou no presidente da República enquanto as pessoas estavam contando seus mortos. É disso que se trata. E é isso que vai acontecer daqui 2 horas lá no Senado Federal. Em relação ao Roberto Jefferson... eu posso apontar, você disse 10 crimes, são 9 crimes. 9, aqui, só tiraram que a gente deixa claro, de genocídio contra indígenas. Isso, então tem o crime de responsabilidade por ter defendido a imunidade de rebanho por contágio, tem a incitação ao crime ao estimular a população a infringir medidas de distanciamento social, emprego irregular de verba pública ao destinar recursos para a compra de remédios ineficazes, tem falsificação de documento particular ao atribuir ao TCU estudo questionando o número de mortes por Covid em 2020,
crimes contra a humanidade na condução da pandemia, prevaricação ao não pedir que fosse investigada a suspeita de corrupção na compra da Covaxin. Tem charlatanismo ao defender o uso de remédios ineficazes contra a Covid, tem um crime de infração de medida sanitária preventiva ao não usar a máscara em público e crime de epidemia ao promover aglomerações de pessoas. São os 9 crimes, então. Com resultado de morte, né? Isso. Que agrava. E como ela é intencional, dobra a gravidade. Quer dizer, é um crime que não foi inventado para enquadrar o presidente da República, já existe. Em relação ao Roberto Jefferson é uma figura que, assim, daquelas que só existem na literatura ou na realidade brasileira, né? Eu li a carta dele, são 10 páginas. Tem coisas que a gente não pode reproduzir, que ele fala para tentar defender a própria filha, por exemplo. Em relação ao deputado Emanuelzinho, ele pegou o deputado Emanuelzinho e um outro deputado de Alagoas, elencou como líderes de uma suposta rebelião, ele chama de movimento conspiratório, né, no PTB, para destituí-lo do poder. E diga-se de passagem, como é que o partido pode ser dirigido por uma pessoa que está presa, gente, né? Então, assim, levar a sério o que fala o Roberto Jefferson é uma coisa, assim, difícil, mas é a realidade brasileira, infelizmente. Tá certo. Professor, quer falar mais alguma coisa sobre a CPI? Nós pontuamos aqui quais são os 9 crimes. Não, sobre a CPI não, mas com relação ao Roberto Jefferson, é mais ou menos assim, fazendo uma pequena analogia. Você coloca o Roberto Jefferson, você coloca aí alguns líderes do partido, né, no caso específico o PTB, e joga 20 milhões de reais no meio da mesa, que é o fundo eleitoral. É isso que dá. O que o Emanuelzinho quer é exatamente administrar isso, né, esse fundo eleitoral, junto com alguns deputados ali, e o Roberto Jefferson não quer abrir mão exatamente disso, porque ele está à frente do partido há muitos anos, né? Essa é a realidade. Tá certo. Agora, Kleber Lima, a gente estava falando aqui, bom, tem a CPI aí, mas tem o fato de que o presidente Jair Bolsonaro pode ir para o PL, é isso mesmo? Bateu esse martelo, não? Como isso vai desencadear aí as eleições do ano que vem? O senador Wellington usou uma expressão ontem assim, prego batido e ponta virada, mas falta ainda formalizar, né? Falta assinar. Para o Wellington é muito bom, né? Porque o Wellington estava ficando sem palanque para disputar a reeleição do Senado e agora passaria a ter, se concretizar essa possibilidade, o palanque do presidente da República, que em Mato Grosso ainda tem peso. Basta ver o desempenho aí da Coronel Fernanda, que embora não tenha sido eleita, teve uma votação que ela jamais teria, que era uma ilustre desconhecida, se não fosse o apoio do presidente. O Wellington, que já tem muita garrafa para vender, se agregar as garrafas do presidente, se viabiliza. Para ele é muito bom. Tá certo. Gente, sabe de quem é o aniversário hoje? Não posso deixar passar batido aqui de jeito nenhum, viu? Professor, tem aniversariante ilustre que é um município, tá bom? Tô dando uma dica. Imagina de quem que é o município, professor. É Poxoréu, gente. Poxoréu, cidade de Verônica Raquel. A estrela que caiu do céu, Kleber Lima. Conhece Poxoréu? Meteoro? 83 anos. Como? Conheço. É um meteoro ou uma estrela? É uma estrela que caiu do céu. Tem uma música do Luan Santana que fala Meteoro da Paixão. Você vê que é uma coisa... Olha, diz a lenda que quem nasce em Poxoréu é estrela, viu? Nasceu para brilhar, viu, Kleber Lima? Lá teve garimpo de diamante, né? Durante muito... Aliás, a sede da prefeitura de Poxoréu, o arquiteto fez espelhando uma pedra de diamante. A Verônica não sabe disso. Ela está dizendo que sabe sim, que é o formato de um diamante. O Poxoréu, 83 anos hoje. Parabéns, então. Poxoréu. Eu Parabéns, vou em nome da Verônica Raquel e do meu amigo Suelme Evangelista, o professor Suelme. Parabéns a todos os poxoroenses. Isso, já que nossa audiência está em peso aqui, né, no interior do estado, Rondonópolis, Primavera do Leste, Sinop, Poxoréu, não é diferente, viu? Então, parabéns aí ao município. Jovem ainda, 83 anos, a cidade, então, do Diamante, é isso? Cidade do Diamante. Parabéns lá ao pessoal que mora na Rua Bahia, Poxoréu. Entendedores entenderão. Tá certo, então. Professor,
Vamos nos despedir, então? Vamos embora, né? Vamos embora? Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amanhã tem muito mais. Bom dia a você. Terça-feira, então, CPI do Senado. Amanhã nós, com todos os desdobramentos aqui nessa bancada. Bom dia mais uma vez, Kleber Lima. Para você que está em casa, a Notícia de Frente volta amanhã às 6 horas em ponto e espera por você.